já sentir a presença de Deus fortemente, né? Agradeço já ao pastor desta igreja, do qual também temos um carinho especial, certo? Tanto ele como a sua família, que sempre tem nos acolhido. A última vez que nós estivemos aqui, ministrando aqui nesta igreja, irmãos, eu fiquei abençoado por vários dias, né? Deus me deu também uma graça aqui. Toda vez que você faz a obra de Deus, Deus, Ele libera graça sobre a sua vida, né? E eu tenho experiências positivas de estar aqui com os irmãos. A unção de Deus que está aqui neste lugar é especial. Amém? Então, quero convidar a todos para nós lermos aqui um texto que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo número 7. Nós estamos aqui na sala de oração, então vamos trazer aqui uma temática sobre oração e acredito que Deus continuará falando conosco. É com quem Deus já falou aqui nesta noite? Falou com você? Comigo ele já falou profundamente. Bem, 2 Crônicas, capítulo de número 7, verso de número 15. 7, 2 Crônicas, livro de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 15. Graças a Deus. Amém, irmãos? Diz assim: escutarei com atenção as orações que forem feitas neste templo, neste lugar, nesta casa. Traduções diferentes, significado iguais. Amém? Os irmãos podem sentar? Glória a Deus. Isso aqui é o próprio Deus falando com Salomão, né? Deus falando com Salomão e dizendo a ele que iria escutar com atenção a oração dele que fosse feita ali naquele templo. E eu acho bem interessante aqui todo este texto. Os irmãos bem conhecem esta passagem bíblica. Geralmente a gente lê muito ou medita em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, né? Geralmente é a palavra forte que a gente sempre se identifica. Mas existem algumas lições de Deus, orientações de Deus para nós também, aqui em todo este capítulo. Os irmãos vejam comigo aí, 2 Crônicas capítulo 7, verso de número 1. Eu vou fazer algumas pontuações, vou tentar ser rápido, mas trazer uma mensagem que Deus tem tocado ao nosso coração. 2 Crônicas capítulo 7, verso de número 1. O que é que diz nesse verso? Vai falar sobre a manifestação da glória de Deus no templo que foi edificado, foi construído por Salomão. Diz assim: quando Salomão terminou a oração, ele estava orando, ele estava fazendo oração. Quando você volta no capítulo 6, você vê em todo o capítulo 6 Salomão orando. E quando ele terminou de fazer a oração, aconteceu algumas coisas. E o que foi que aconteceu? Quando ele terminou de orar, primeiro, desceu fogo do céu e queimou completamente o sacrifício, o animal que foi oferecido. Segundo, a glória de Deus, a glória do Senhor Deus encheu o templo. E eu acho isso muito bom, muito interessante, pastor. E eu fico temando com Deus em oração quando eu estou orando. Os irmãos também aqui, eu vi aqui a pegada de oração que os irmãos têm. Pega o versículo da Bíblia, ora o versículo da Bíblia, ora, né, segundo a inspiração que Deus dá. Isso é bom, isso é ótimo. Deus, Ele nos dá inspiração quando nós pegamos um texto da Bíblia e meditamos sobre ele e oramos sobre ele. Deus quer que você fale com ele. E esses dias eu pegando esse texto aqui, eu disse: Deus, fale comigo, Deus. Deus, por que existem pessoas que depois que oram, não tem resultado? Foi o meu questionamento na oração. Porque depois que Salomão orou, houve efeito, houve resultado positivo. Irmãos, eu sinto Deus aqui neste lugar. As nossas irmãs que nos antecederam veio aqui e falou o seu testemunho e disse o que foi que Deus fez depois da oração, depois de um trabalho de oração. Pastor, eu estava vibrando aí, estava mascarado, mas tinha um glória a Deus aqui dentro de mim. Porque, irmãos, oração de crente tem que ter resultado. Glória a Deus, glória a Jesus. Não admita menos do que isso. Você está falando com Deus.
O seu Deus, ele tem boca e fala, ele tem olho e vê, ele tem mão e apalpa, ele tem pé e anda. O seu Deus, ele se comunica com você. Então nós não podemos admitir que nós iremos fazer um trabalho de oração e não ter resposta. Peraí, não. Orou, tem que descer fogo. Orou, tem que descer glória. É esta a palavra, esta fé que nós acreditamos. Então vamos lá, alguém faz o questionamento, mas eu orei faz tanto tempo e Deus não respondeu. Então comece a fazer algumas observações. É interessante. Quando Deus não responde as minhas orações, o que é que está faltando? Eu vou perguntar a Deus: Deus, me diga, fale comigo. Eu preciso ajeitar o quê? Eu preciso pedir perdão a quem? Eu preciso fazer o quê? Meu Deus, fale comigo. Amém? Então o que acontece é que em Tiago capítulo 5, verso 16, a parte C diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Irmão, oração de crente tem resultado, tem efeito e pode. Vocês estão na sala de oração? Nós estamos na sala de oração? Deixa eu dizer uma coisa para você, liberando a palavra que está saindo agora do meu coração. É Deus, é Deus. Deus irá fazer muito mais além do que você pediu ou pensou. Sabe por quê? Porque a oração de um justo, pode muito em seus efeitos. Ele está visitando a sua vida. Efeito. E quais foram os efeitos aqui? Salomão terminou de orar. Eu quero sair daqui, vou voltar para minha casa, para minha cidade, mas eu vou entender que depois que eu orar, depois que eu terminar de orar, eu tenho que ver sinal. Nem que seja um mosquitinho zoando, mas eu tenho que ver qual é o sinal. Peraí, não está havendo chuva 3 anos e meio, tá? 3 anos e meio, mas Deus disse que ia mandar chuva, Vem cá. Elias chamou o seu moço e foi orar. Elias colocou o seu rosto sobre o chão, entre as pernas, e começou a orar e dizia: vai lá, vê qual é o sinal de Deus. Porque crente que ora, Deus manda os seus sinais. E só quem vai entender o sinal de Deus para você é você que tem intimidade com Deus. O homem foi uma vez, não viu nada, chegou lá desanimado: não estou vendo nada não, Elias. Vai lá de novo, é 7. Glória a Deus. Glória a Jesus, irmão, tem poder aqui, viu? Desceu como fogo do céu, símbolos do Espírito Santo, água, vento, fogo. E a glória do Senhor encheu o templo. Uma coisa, pastores, irmãos, eu fico agoniado, aperreado, e eu sei que os irmãos também ficam, né? Que bom que a gente sai da presença de Deus de forma livre. Que bom que a gente tem uma liderança que chega para você e diz assim: fique espontâneo, fique à vontade, deixa o Espírito agir. Isso é ótimo. Não tem, estou desprendido aqui. Mas existem lugares, irmãos, que a glória não desce, que o fogo não desce. E não é o lugar, é a pessoa. Porque é você que é o canal, é você que chama a atenção dele. É por causa de você que ele aparece neste lugar e se faz presente aqui. Então tem que ter verdadeira adoração. E eu fico assim, pastor, porque em alguns lugares que a gente ministra, já com alguns dias, 20 anos, existem lugares que a gente sente, eu sei que eu não estou falando uma coisa que é incomum para os irmãos, mas chegam em lugares que não tem mais fogo, não tem mais glória, não tem mais vida. Por quê? O que está faltando ali? Que aí é o questionamento, que não é para mim fazer assim, o que está faltando no outro. Não é o que está faltando no outro, é o que está faltando em mim. Por que eu não sou esse imã de atração, de glória, ao ponto de quando o pastor me der uma oportunidade e a gente abrir a boca, a glória de Deus aparecer? É algo pessoal, não é coletivo, é pessoal. E é interessante, irmãos, a gente também observar que quando o povo de Israel estava passando por momentos de declínio, de idolatria e de situações complicadas, como também a gente passa problemas espirituais, Deus levantou um profeta desconhecido, um tisbista, alguém que, se ele aparecesse hoje aqui, a gente teria como um louco, porque ele veio contrariando todas as doutrinas, as filosofias de Acabe e Jezabel.
Mas o que acontece é que este homem, Elias, foi o profeta que Deus usou para trazer restauração para a nação de Israel. E dentre as muitas façanhas que Deus usou ele, teve uma situação lá no momento do desafio, que eu não vou detalhar, é muito prolongado, mas teve uma situação que ele disse o porquê que o povo, os profetas de Baal, não iriam receber resposta, jamais. Primeiro ponto, porque primeiro Baal era um Deus falso, Deus com D minúsculo, Deus que não podia responder nada. Primeiro, e mesmo se ele fosse um Deus que pudesse responder alguma coisa, segundo ponto, o altar do povo de Deus estava quebrado. E o profeta viu aquilo. Aqueles homens passaram todo o meio-dia se retalhando, pulando, dançando, fazendo coreografia, gritando, clamando, e não houve resposta das suas orações. Por quê? Primeiro, o Deus dele não era um Deus verdadeiro. E segundo, o altar deles estava precisando ser restaurado. Porque Deus não responde a algumas orações. Aí o questionamento não é de acusação, eu dizer quem é que está com o altar quebrado, destruído, em ruínas, não. Mas é eu olhar para o meu altar e ver o que está precisando ser consertado. Quem está precisando de resposta sou eu, irmão. Eu estou precisando de resposta. Então, muito bem. A pergunta, irmãos, quando eu leio esse texto, é o que nós podemos fazer, porque muitas orações não produzem efeito, e o que é que nós podemos fazer pessoalmente, intimamente, para mudar essa situação? O que é que nós podemos fazer? Os irmãos já estão fazendo, é só um alerta, né? Está sendo gravado, né? Está sendo gravado? Muito bem. Então, eu tenho uma didática que eu acho que eu já falei outra vez aqui. Se o que eu falar não servir para vocês, tem alguém lá na internet, viu? Essa daqui, aquela dali também é? Só isso aqui? Vou me dirigir a você que está aí agora me assistindo. O que eu estou falando está doendo aí do outro lado, então receba. Eu não te conheço, mas Deus te conhece. Eu quero dizer um negócio para você. Se você quer resposta de oração, conserte agora o que está desmantelado. Talvez não sirva para ninguém aqui. Amém? Mas se servir, irmão. Amém? Glória a Deus. Deus é bom e Deus te ama. Glória a Jesus. Irmãos, vejam comigo mais um versículo aqui. Mais um versículo e eu já vou entregar para o nosso pastor. Eu já sinto Deus aqui. E algo muito tremendo. Glória a Jesus. Dá um saltozinho aí para o verso de número 11. Tem muita coisa. Você lê em casa, viu? Você vai ler em casa. Mas dá um saltozinho para o verso 11. Deus, ele vai firmar uma aliança com Salomão depois de ele orar. Aí diz assim, ó. É bonito, isso aqui é bonito, eu acho bonito. Diz assim, Salomão acabou de construir o templo e o palácio real, todos os seus planos para a construção do templo e do palácio, na minha tradução diz assim, ó, deram certo. Deram certo. Tudo que ele fez, deu certo. Por quê? Oração. Não pare de orar. É sala de oração, incentiva a oração, não pare de orar. Se você está com a oração, um pouquinho assim, né, mais ou menos, né? Então, coloque em dias a oração e você vai ver o grande resultado da parte de Deus. Amém? Então, tudo deu certo. Salomão acabou de construir todos os seus planos para a construção do templo e palácio deu certo. E por que foi deu certo? Eu vou fazer as minhas perguntinhas ao texto para meditar com os irmãos. Por que deu certo os planos, os projetos de Salomão? Vamos lá? Primeiro, deu certo porque era da vontade de Deus que ele construísse. Não é verdade? Sabe por que não dá certo? Porque existe, eu vou dar um significado, eu apanhei muito, irmão, cabeça preta. O pastor sabe muito esse significado de cabeça preta. Ovelha cabeça preta, né, irmão? E dá muita cabeçada ali, que chama de cabeça preta. Então, eu dei muita cabeçada, pastor, porque eu confundia perseverança com teimosia. Teimoso, não é da vontade de Deus aquele relacionamento, não é da vontade de Deus aquele negócio, não é da vontade de Deus aquela amizade, não é da vontade de Deus aquilo. Aí ele acha que, não, eu sou um crente perseverante e começa a teimar, dá errado.
A teimosia está mais pendente para o pecado, irmão, do que para a obediência. Já a perseverança, não. Eu tenho convicções. Deus já falou comigo, Deus já confirmou. Falou comigo num hino, falou comigo numa pregação, falou comigo, usou um profeta, Deus usou o pastor, Deus usou o ministério. Eu entendo Deus. Então eu estou aqui perseverando firme na fé. É diferente você perseverar para ser teimoso. Salomão, os planos para a construção deu certo porque, primeiro, era da vontade de Deus. Anderson, por que era da vontade de Deus? Porque esse plano de construir o templo não era de Salomão, era de Davi. Davi queria construir o templo e Deus disse, não. Davi temou? Não. Mas Deus deu um consolo a Davi, disse, olha, não vai ser você que vai construir, mas sim o seu filho Salomão. É da vontade de Deus, não que Davi, mas que Salomão construa. Sabe quando é que a resposta vem? Quando os planos dão certo, quando as coisas acontecem, quando é da vontade de Deus. Vamos lá. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus pode até doer no começo, pode até você não entender no começo, pode até ficar confusa no começo, mas a vontade de Deus é para poupar você, é para ajudar você, é para segurar você, é para abençoar você. Então, Deus chegou para o homem segundo o seu coração, irmãos. Davi, às vezes a gente quer questionar, Deus, eu quero, fica igual aquele menino rir, eu quero. E Deus dizendo, não, Davi. Davi tem sangue na sua mão. Você tem muito sangue na sua mão. Eu não quero que isso para você não vai ser para você. Vai ser para Salomão. Então as coisas dão certo. Digam assim comigo, as coisas dão certo quando é da vontade de Deus. Então, dicas já foram dadas. Pergunta a Deus se é da vontade dele. E se não for da vontade, ele diz, Deus, tira da minha vida, afasta. Repreende, lança fora, sai, tira da minha mente. Não é verdade? Porque eu quero que dê certo. Eu quero que dê certo. Você não vai ter nenhum prejuízo em nada, se a vontade de Deus estiver na sua vida. Segundo, irmão, sabe por que foi que deu certo os planos dele? Porque Salomão orou. Dobrou o joelho dele. Orou. Crente que ora. Um dia desse um irmãozinho, hoje não, irmão, tem fraquinho, pastor. Aqui é com o lado do irmão, crente garapa de rapadura. Só misericórdia de Deus. Mas, irmão, teve um tempo que a gente orava, viu? Eu orava, irmão. Eu tenho muita experiência de oração. Hoje só misericórdia, mas a gente tem umas experiênciazinhas. E de repente a gente ia passando, pastor, numa rua, tem um trabalho que eu acredito que deve ter por aqui, de meio-dia, chamado lá em Corrajão, chamado Poço de Jacó. É um trabalho de oração que tinha, de meio-dia. Só dava eu e uma irmã de oração, uma senhora de oração. É tanto que fizeram um casamento comigo e a irmã. Ela era a barata da igreja e eu era o piolho. Fizeram, né, de forma pejorativa, mas não escutava não, eu queria buscar a Jesus. E o que acontece é que todo dia de meio-dia, pastor, só dava eu e ela, nós dois de testa, para ver. Dons espirituais, a gente orava lá. Para Deus dar a palavra, a gente orava lá. Para Deus ensinar a cantar, irmãos. Eu para cantar aqui, se fosse há alguns anos atrás, pastor, e se o Senhor me chamasse para cantar alguns anos atrás, eu cantava aqui, os crentes iam tudo embora. Porque era só a misericórdia de Deus, mas eu chegava no poço de Jacó de meio-dia e dizia assim, Jesus, eu não sei, eu não posso, eu não tenho, mas me dá, me ensina. Senhor, me dá percepção, me ensina a tocar, me ensina a cantar, me ensina a pregar, me ensina a falar. Senhor, me ensina de meio-dia, sozinho, eu e a barata da igreja. Não sei nem se ela está viva mais. Mas é o que a questão é, irmãos, que de repente eu vou passando, aí um amigo meu que ele acompanhava meus passos e eu não sabia, ele certa vez me chamou, eu digo, vem aqui, meu irmão, vem aqui. Faz 2 anos que eu não lhe vejo, meu. Depois que você inventou esse negócio dessa lei de crente, 2 anos que eu não lhe vejo, o que você está fazendo? Os olhos desse tamanho do meu dia, orando a Deus. Embriagado pelo Espírito. Vamos para a igreja. Ele disse, homem, o povo está achando que você está usando crack, meu irmão. Esse homem está fino, está magro, está preto e só vive orando, andava com uma bolsinha de escola, irmão, cheia de folheto para evangelizar. Agora deixa eu dizer a você, irmão, o Espírito de Deus se apoderava
de uma maneira extraordinária. Hoje não, crentezinho carapinha de açúcar. Mas eu quero dizer para você que Deus já mostrou coisas extraordinárias. E isso não é privilégio de um, de dois, de três. É seu. É seu. Deus quer te usar na terra. Deus quer fazer com que a sua intimidade seja mais profunda. Irmãos, essas pessoas que chamavam de piolho, chamavam de barata, que criticavam, hoje todos respeitam, não por uma imposição, por uma exigência, porque tenha condições da sociedade, mas porque existe intimidade na oração. Quantos aqui têm intimidade com Deus na oração? Diga assim: Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo, meu. Sabe por que as coisas deram certo para Salomão, irmãos? Porque Salomão sacrificou. Tem gente que não quer sacrificar nada. Quero sacrificar meu tempo. Eu quero sacrificar nada. Eu quero bênção, irmão. Eu quero ser abençoado. Eu quero que o irmão pegue óleo, derrama assim, e bota na minha cabeça e me unja, para sair todas as enfermidades. Está repreendida essa pessoa, irmão. Você não é crente, não. Só a misericórdia de Deus. Não sacrifica nada. Vou lançar o desafio aqui agora. Tem 50 pessoas, cada pessoa trazendo R$2. Não, peraí. Pastor, você viu o pastor pedindo R$2 na igreja? R$2. Deus, não. Parece que eu estou tocando numa ferida, não parece que eu estou tocando? Salomão fez um dos maiores sacrifícios, você vai ler no texto. Eu imagino, pastor, eu fiquei imaginando, ele sacrificando, ele sacrificou 12.000. Aquele derramado de sangue lá. Claro que para a época deles, era propício aquilo, era... a maneira deles expressarem a fé, era o sacrifício dele. Hoje o nosso sacrifício mínimo é bater o ponto de 7 horas, de 7h30, né, mais ou menos, 7 horas, de estar num culto, para sentir a presença do Deus Todo-Poderoso, e a gente ainda faz queixa, irmão. Garapinha de açúcar, só a misericórdia de Deus. Então, por que ele foi bem sucedido? Houve sacrifício. Em quarto lugar, Salomão também adorou. Você vai ver nos textos posteriores que eles jogavam seus rochos no chão. Então, verso 12, então o Senhor Deus apareceu a ele de noite. Você quando faz tudo isso, Deus aparece para você. O que é que nós temos que fazer para Deus aparecer? Ficar na vontade dEle, orar a Ele, sacrificar a Ele, tá certo? Irmão, já viu que eu tenho uma veia, eu pareço muito com o pastor também tem uma veia assim, bem alegre, né? Eu já vi, eu assisto o senhor lá em Corrais Novos. E o que acontece, irmãos, é que uma vez o pastor, ele pregou a palavra, e a gente tem muito cuidado quando está pregando a palavra, porque tem gente que crê, amém? Tem gente que não crê não, irmão, tem um bocado de gente que não crê não, tudo que a gente fala, depois você vai lá e assiste de novo, para ver se está certo. Mas só que tem gente que crê. E eu gostava de notar os esboços, eu ficava escutando o pastor, vamos falar hoje sobre o jejum. Eu digo, eita, um tema novo, olha, jejum, como jejuar. Eu digo, opa, irmãos, porque ele não praticava aquilo não, mas estava na Bíblia, ele disse e eu criei. Eu digo, agora eu vou jejuar, agora você vai ver o que é poder de Deus. Jejuei 5 dias, irmão. Meu pai dizendo, meu filho, não faça isso não. Eu digo, vou, porque o pastor pregou e disse que o negócio agora vai descer. Meu irmão. Irmão, 5 dias, depois do 5º dia, irmão, estava eu tomando soro no hospital. Não é qualquer sacrifício que Deus recebe também, não. De tolo, não. Vou dar o maior dízimo aqui. Dislike. Um dislike aí, viu? Deus não recebe esse sacrifício, não. Faça, o que você der com a mão direita, a esquerda não veja. E se for para você dar, ter o que Deus está colocando no seu coração para fazer. E que o nome dele seja glorificado na sua vida.
Amém? Deus quer assim, irmão. E que negócio de jejuar é quando você for jejuar, que não transpareça, irmão. O irmãozinho queria jejuar, novo convertido. Às vezes a gente quer sacrificar e quer sacrificar do nosso jeito. E não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Mas quando nós estamos na vontade de Deus, oramos, sacrificamos e adoramos, aí, irmão, verso 12, o Senhor apareceu de noite para ele. Deus aparecendo para alguém, né? No Antigo Testamento, no Novo Testamento, e hoje também, Deus aparece. Deus aparece. Deus aparece. Glória a Deus. Verso de número 14, que é o mais conhecido, verso de número 13, que Deus ele vai dizer, a gente pega muito o verso 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, né? Que é uma palavra de bravata, um negócio forte, mas a questão é Deus já dando uma orientação ao povo, e ele diz assim, ó, quando eu estou preparando vocês, porque eu vou abençoar vocês, eu vou aparecer para vocês, verso de número 12, eu vou ouvir a tua oração, verso de número 12. Eu escolhi este lugar para abençoar, os teus sacrifícios para abençoar, eu vou fazer, amém? Agora só que tem uma coisa, eu vou preparar vocês também, porque quando eu abençoo o crente, aparecem desafios para ele, e eu vou já preparar vocês, porque irmãos, a gente tem que preparar o povo. Porque o povo só quer, irmãos, é o crente light, é o crente, não, tem prova, sacrifícios e lutas, tem choro, tem decepções, existem traições. Esses dias a gente pregando, um adolescente, um departamento de adolescente trouxe um tema lá, baseado naquela passagem, eu quero conhecer Jesus. Aqui tem muita gente que acha que vai conhecer Deus através de um hino, só um hino, né? Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, né? Aí né? Conhecer Jesus é tão bonito assim, é fácil. Aí Deus me deu uma palavra e disse, sabe o que é conhecer Jesus? Conhecer Jesus é você ficar 30 anos no anonimato, sem aparecer, esperando Deus dizer a hora de você chegar na frente do povo para cumprir uma missão. É ficar no anonimato, conhecer Jesus. Sabe o que é conhecer Jesus? Conhecer Jesus não é você se afastar das pessoas que vão lhe trair, das pessoas que vão lhe negar, das pessoas que vão falar da sua vida. Isso não é conhecer Jesus, não. Conhecer Jesus é você estar na mesa com Judas, servir ele e dizer que ele é importante. Conhecer Jesus não é só cantar um hino, não. Conhecer Jesus é você ter poder para descer de uma cruz e não descer para cumprir a vontade de Deus. Aí o povo ficou tudo assim. Eu achava que conhecer Jesus era só cantar o hino. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares, lindo, né? Aí a lapada, meu amado é, o Judas beijando, entre Pedro lá negando, milhares, praguejando, de milhares, e dizendo, eu não conheço esse homem, meu amado é você. Sendo um crente fiel, o povo vendo você lá preso na cruz, dizendo assim, e não é crente. E por que está passando por essa luta? Meu amado. Aí o povo acha que é só cantar. O mais belo entre nós. É Pedro. 39 menos uma, para no outro dia bater mais. Crente. Conhecer Jesus é forte. Então Deus ele vai preparar, vai assim, ó, quando eu fechar o céu, porque vai ter um dia que vai se fechar o céu. Quando eu fechar o céu e não deixar que a chuva desça, ou ordenar os gafanhotos que destruam as colheitas, ou mandar uma peste atacar o povo, eu vou abençoar vocês. Mas quando eu fizer coisas, quando eu permitir coisas, quando acontecer coisas ruins, quando fechar o céu, quando travar as coisas, aí eu vou ensinar vocês o que vocês têm que fazer. E eu encerro aqui. Eu vou ensinar vocês o que vocês têm que fazer. Está tudo fechado? Está ruim o negócio? É o que você faz? Reclamar. Não. Vou dizer de novo. Quando eu fechar, Deus, estou falando com Salomão,
Eu lhe amo, Salomão. Você está na minha vontade, Salomão. Você está fazendo a minha vontade, Salomão. Você já orou, Salomão. Você já sacrificou, Salomão. Você já fez tudo que era para fazer, Salomão. Mas quando eu fechar, o que eu fecho? Eu fecho e ninguém abre. E eu abro e ninguém fecha. Quando eu fechar, quando eu ordenar que os gafanhotos destruam, então, se o meu povo, a dica está aqui, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender, abandonar os seus pecados, orar a mim, eu os ouvirei do céu. Eu agora termino a mensagem dizendo, irmãos, existe resposta na oração, mas existe também desafios pós-oração. Deus vai abençoar vocês. Mas se os desafios vierem, fica com a passagem 7,14, certo? 7,14 de Crônicas. Quando Deus te abençoar e os desafios vierem, não desista. Fica com a palavra. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém.